Bom dia, graça e paz em Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no Salmo 119, versículo 18, diz assim: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Veja, o salmista está pedindo aqui algo a Deus, para que Deus desvende o olho dele, como que ele tivesse os olhos dele estivessem vendados e ele não conseguisse enxergar como é bom a lei de Deus. Então ele vai diante de Deus e pede: desvenda os meus olhos para que eu contemple, para que ele veja como é maravilhoso a lei de Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver algo parecido, por exemplo, na salvação do homem. Eu lembro aqui do apóstolo Paulo, por exemplo, que perseguia a igreja de Deus. Mas ao ter um encontro com Cristo, ali na estrada de Damasco, ele começa a ver o mundo em outra ótica. É como se Paulo tivesse cego, de fato, como a Bíblia diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E por um período ele perseguia a igreja, porque ele não enxergava a igreja como o povo de Deus. Ele não enxergava Jesus como sendo o Salvador, mas sim ele enxergava Jesus como sendo um impostor, um herege que estava ali querendo destruir a religião judaica, né, no caso. Então, Paulo, naquele momento, ele foi desvendar diante dele a verdade. Os seus olhos que outrora estavam cegos, é a simbologia que ele passou ali com os seus olhos ali cego durante um período, e depois vem o homem e ora por ele ali, e vê que agora ele passa a enxergar claramente, ele vê Jesus como Senhor, ele entende que aquele é o caminho, aquela é a verdade, e muitas vezes nós estamos assim. Nós temos uma religião como Paulo tinha, nós vamos ao culto, mas ainda não nos foi desvendado a maravilha da lei de Deus. Como é bom servir ao Senhor. Eu lembro também de Pedro, que Pedro ele negou Jesus 3 vezes. Pedro ele chegou até a praguejar, a amaldiçoar Cristo. Ele jurou diante de Deus ali que ele não conhecia a Cristo. Ele negou a Cristo. E nós vemos que depois que Pedro se converte, que seus olhos são desvendados, o próprio Pedro, os apóstolos ali, eles são levados diante do sinédrio, eles apanham, eles sofrem por causa do nome de Cristo, e o resultado é que agora eles se alegraram porque eles se acharam dignos de sofrer por causa do Evangelho. Veja como antes ele negava a Jesus e agora ele estava sofrendo e se alegrando porque ele se achou digno de sofrer por causa do nome de Jesus. O conceito de Cristo mudou na ótica de Pedro. Agora, Jesus era precioso. Agora, o servir a Deus ali, até mesmo sofrendo diante do sinédrio, era bom, era contentamento, era sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então nós vemos que e entendemos que para que alguém veja de fato a maravilha da lei de Deus ou da palavra de Deus, ele precisa tirar as vendas. Os seus olhos que outrora estavam cegos, precisa ver, precisa enxergar claramente. Então, deve ser esse o motivo, por exemplo, que há muitas pessoas hoje que estão dentro das igrejas, mas a vida cristã para ela, ou seja, a pregação do evangelho, para ela não faz sentido. Para ela, a pregação, o pregador se desgasta ali pregando a verdade, pregando a mensagem do evangelho, e para ela não faz sentido. Para ela é simplesmente um domingo após o outro, e nada muda. É só conhecimento. Não há ali, de fato, prazer na lei de Deus. Não há o renovo da palavra de Deus, coração pulsar diante da palavra de Deus e se alegrar em Deus. Deve ser por isso, muitas vezes, que você pode não ter, por exemplo, ver a palavra de Deus como uma pérola de grande valor. Ver Jesus como essa pérola. Ver a palavra de Deus não como um livro comum, não como um livro obsoleto, que você chega, joga lá no sofá da sua casa e deixa lá, e não quer nem sequer pegar para ler. Mas, provavelmente, se você tem essa atitude com a palavra de Deus, se você não tem relacionamento com Deus através da sua palavra, talvez você esteja cego. Talvez o Deus desse século ainda esteja cegando você. E você precise ser iluminado. E você precisa ser, agora, Deus precisa trazer de volta a luz à sua vista. A Bíblia diz, por exemplo, que só quem pode fazer isso, desvendar o homem, é Jesus. É Deus. É o nosso Deus. Jesus diz, ninguém pode vir a mim
se o Pai não o trouxer. Ninguém pode ir a Jesus se o Pai, primeiro, não trabalhar, estiver comunicando ali no seu coração, conduzindo ele. Por isso que o salmista, e eu convido você também agora a clamar diante de Deus. Dizer, Deus, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Só Deus pode, de fato, fazer isso com o homem. Essa é a ideia de Deus abrir a mente de Lídia, para que Lídia compreendesse as palavras de Paulo e para ela fizesse sentido. Só assim, quando Deus fez com Cornélio, que Pedro foi ali em Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa e toda a sua casa, porque Deus trouxe compreensão da palavra a ele. Deus iluminou o coração do homem, de Cornélio e de toda a sua casa ali. Deus trouxe luz. É Deus que convence o homem. É Deus que traz a luz, a verdade no coração do homem. Por isso, eu chamo você a clamar, para que Deus desvende os seus olhos, para que você se achegue diante dele, querendo que ele ilumine você, que você experimente dessa graça maravilhosa, da salvação, que ele está concedendo a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo, diz a Escritura. Então, se você tem vivido essa vida religiosa, sem contemplar essa maravilha da lei de Deus, convido você a clamar diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante dessa palavra, Senhor, vamos orar para que o Senhor leve, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo a contemplar e a deleitar-se em Deus, Senhor. A deleitar-se na obediência, a deleitar-se, Senhor, na obediência à Tua palavra, a querer, Senhor, agradar a Deus, a querer, Senhor, agradar ao Senhor de todo o coração. Tira as vendas, Senhor. Tira, Senhor, as vendas que têm cegado durante muito tempo, Pai Santo, essa pessoa, para que ela possa enxergar e levar o Senhor em consideração, andar em obediência e servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração, Senhor. Vivendo de fato, Senhor, a alegria da salvação, Senhor, que o Senhor nos prometeu, uma alegria que ninguém poderá tirar, Senhor. E essa é a minha oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você nesse momento a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ativar a notificação para que quando nós postarmos vídeo você seja notificado. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.